Aqui no estádio Barradão. Boa noite, Rogério. Boa noite, prazer em revê-lo. Time estreia fora de casa com empate de 0-0. O que dizer do jogo de hoje, Rogério? Abaixo do que a gente veio jogando no ano passado, né? Apesar de ser um primeiro jogo, sem alternativas de velocidade, só com Oswaldo e Romarinho, né? Nós tivemos que mudar, treinar uma maneira de jogar diferente, porque sabíamos também que no segundo tempo a gente ia cansar um pouco, início de temporada. Nós somos só em 20, mais o Coutinho, que é da base, né? 21 jogadores praticamente, mais alguns garotos de base que estão treinando. Então ainda faltam alguns jogadores, o tempo tá correndo, né? Todo mundo está tentando achar esses jogadores, principalmente os de lado, que a gente mais necessita. E no final ainda tivemos duas grandes chances, né? Duas oportunidades ótimas. O Vitória levou muito perigo nas bolas paradas, né? Principalmente nos chutes do Carleto ali nessa situação. E a gente teve as duas bolas do jogo, uma no pé do Ederson, que poderia ter ajeitado pro Cariús ou pro Juninho, que vinha chegando por atrás, né? E outra acho que foi do Mariano Vasquez, a perna direita ali, que ele chapa dentro da pequena área quase para fora, né, no final do jogo. Mas foi um jogo bem parelho, acho que foi um jogo igual. Não tem muito o que esperar de forma diferente, tem que poupar o máximo que a gente pode, Oswaldo e Romário. São as duas válvulas de escape que a gente tem, de velocidade. Nós não podemos perder nenhum jogador desses por lesão. Por isso que a gente tentou segurar um aos 65, por aí, outro aos 70 minutos, 75 minutos, para tentar não matar esses jogadores logo no começo do ano. Até porque no meio de semana você já vai ter jogo pelo Campeonato Cearense, né? E fica difícil tendo um clássico já no outro final de semana. Já começa o rodízio, né? Nós temos um jogo, não sabemos contra quem. Hoje que eu vi que o Campeonato Cearense não acaba na mesma rodada, todo mundo, né? Que tem time que joga hoje e outro time que joga amanhã. Ou seja, o time que joga hoje já está na pontuação máxima, o que joga amanhã pode ganhar e escapar do rebaixamento. É bem organizado, o campeonato tá de parabéns, assim, a organização bem feita do campeonato. E aí parece que tem um sorteio daí amanhã, né? Não sei, alguma coisa assim. Aí vê se joga quando, terça, quarta, não sabe também. Tá uma organização bem, tá legal. O campeonato vai começar bem assim e depois já tem clássico marcado pro sábado, né? Que é daí da Copa do Nordeste contra o Ceará. Ô, Rogério, o que você pode falar do Cariús especificamente, né? Que ele chegou esse ano ao Fortaleza, um jogador de 31 anos que teve muito sucesso no Ferroviário, mas não tinha tido uma oportunidade num time tão grande assim. Acho que ele tem bastante a acrescentar pra gente. Eu, quando ele foi contratado já no ano passado, eu sabia de um possível pré-contrato, né, do Cariús. A gente conhece mais enfrentá-lo, né, jogar contra, né, já no Campeonato Cearense mesmo, no tempo que teve aqui. E treinou bem essas 2 semanas, fisicamente está bem, vai ter suas chances, vai ter suas oportunidades, né? E acho que gol ele sabe fazer, que ele possa nos ajudar aí né, já na ausência do Chiesa, né, que quis ir embora para o Náutico. Eu gostaria que ele tivesse ficado, independente do Cariús estar ou não. Para mim era um jogador que ajudava bastante. Nós perdemos muitos jogadores diferentes, né? Chiesa, André, Matheus, Felipe Pires, Edinho, quer dizer, nós não conseguimos repor essas ausências. Então o time é o mesmo até o meio campo. Para frente, aí o time já não é mais o mesmo, não tem as mesmas peças de reposição. E o nosso forte sempre foi a transição rápida, a velocidade, né? Essa característica, se você não tem os velocistas, você tem que mudar. Então nós estamos tentando se adaptar a um sistema da qual a gente dispõe jogadores para jogar. Ou então torcer para que as contratações, já que não deu aquelas que nós pedimos, né, que praticamente estão todos já empregados em outros clubes, que a gente ache outras alternativas. Estamos procurando outras alternativas, porque já está aí também Sul-Americana para jogar, né? A Copa do Nordeste é tiro curto, o Campeonato Cearense é tiro curto. A gente precisa de mais jogadores de frente, né? De resto a gente consegue se virar bem, do meio para trás se virar bem, no miolo de ataque também nós temos condições de ter, né, Ederson, Romarinho, Cariús, Wellington, mas para os lados aí fica pesado, que só tem praticamente o Oswaldo, jogador de velocidade, aí, e a gente tem que rodar elenco, né? Não pode ter ninguém lesionado, porque um time que tem poucos jogadores tem que cuidar bem do seu elenco. Aí você não pode sacrificar tanto os seus velocistas, que são os que normalmente cansam primeiro. O Rogério, a diretoria não esconde. Está atrás do Massinho, do David e até a volta do Edinho. Mas está demorando. E você quer esses jogadores já, não é para hoje não, para ontem. Você deu um prazo, rapaz, vamos até o mês
Ou vamos desistir desses jogadores e vamos ter outros jogadores contratados? Não dou prazo, eu sou funcionário. O funcionário não dá prazo para o patrão, né? Mas você vai esperar a diretoria com esses jogadores ou deu outros nomes? Nós tínhamos uns 7, 8 nomes. Infelizmente, nós não conseguimos nenhum deles. O David está com esse problema jurídico, né, com o Cruzeiro. O Marcinho está na China. E o Edinho, acho que o Atlético não vai liberar. Então nós vamos ter que... E as outras alternativas também nós não conseguimos trazer. É a realidade, nós temos que entender que o poder aquisitivo do clube, mesmo se mantendo na Série A, ele é inferior à maioria dos times, né? Tem time que, por exemplo, o Bahia consegue contratar os jogadores que nós não conseguimos. Isso já vem desde outros anos. O Goiás, no Campeonato Brasileiro, conseguiu levar jogadores que nós queríamos. Então, assim, até agora... O único foi o Michel, né, que apareceu a oportunidade. Eu acho que é um jogador interessante, já experiente. Estamos tentando colocar ele, parte física também, o mais rápido possível em forma. E de resto, foram 2 apostas da direção, né? O João, o zagueiro, que chegou, eu não conheço. O menino do Flamengo também eu não tenho muito conhecimento assim dele, mas são jogadores jovens que podem ser testados sem problema nenhum. Serão testados, logicamente, ao longo do campeonato. E a gente espera só para manter um padrão de jogo do ano passado, senão aí as trocas tem que mudar um sistema, jogar aí com 3 volantes, né? Porque aí você não tem os atacantes, não tem como manter um mesmo sistema, um mesmo ritmo de jogo como a gente jogou no ano anterior. Você crê que dá para utilizar o Campeonato Cearense como uma espécie de laboratório para tentar modificar essa característica que você perdeu? Eu tenho que utilizar todos os jogos que eu posso, o máximo de jogadores possíveis, para que quando chegue o mês de fevereiro não tenha um time de 10 jogadores mortos, desgastados já no início de temporada. Aí depois vem Campeonato Brasileiro, né? Então, só que você tem que classificar no Cearense, você tem que classificar na Copa do Nordeste para jogar os mata-matas, e também vai chegar o momento do mata-mata, né? Onde vão embolar como foi ano passado as competições. Então, para isso, nós precisamos de jogadores o mais rápido, porque o jogador também não se contrata, a não ser, por exemplo, o Edinho, sim, porque o Edinho já conhece o teu sistema, é muito mais fácil para mim trabalhar com o Edinho. O David, para mim, sim, porque eu trabalhei 45 dias com o jogador, ele já conhece o jeito de trabalhar, seria muito mais fácil. E o Marcinho, também sim, porque ele já conhece o jeito de trabalhar. Então, por isso, esses 3 jogadores são citados. Os outros que venham, é natural que demore uma adaptação muito maior do que esses jogadores que já trabalharam 1 ano, 6 meses, 2 meses contigo. Então, assim, a gente estava mais atrás de jogadores que já tinham conhecimento do sistema de jogo para facilitar, mesmo chegando depois, facilitar para poder jogar mais rápido. Agora o tempo passou, infelizmente me parece que esses jogadores, assim como outros 3 ou 4 nomes de frente que nós tentamos, não foi possível trazer para o Fortaleza. E aí vamos ter que ir atrás do plano C, do plano D, do plano E, e é assim que se vive. É uma realidade que a gente tem dentro dos clubes da Série A, é o time que menos ganha com direitos de TV, é um time que tem o maior orçamento da sua história, mas também tem a renovação dos contratos. Você ganha 10% a mais de orçamento, 20% a mais de orçamento, mas você tem a valorização dos seus atletas, né, da própria comissão técnica, enfim, de todos que ficam, né? Então, você tem jogadores que tem que dar 100% de aumento, e você tem 20% de aumento, 15% de aumento na sua cota. E aí o custo não bate, não fecha, né? Então, nós estamos atrás de jogadores. Para manter esse sistema, o mesmo sistema de jogo do ano passado, são necessárias a chegada de no mínimo 2 a 3 velocistas, jogadores bons de lado que saibam fazer essa função, como o Oswaldo faz, como o Romarinho fazia antes quando jogava mais para o lado, como o Edinho fazia, como o Matheus Alessandro fazia, como o André muitas vezes fazia. Nós aguardamos a chegada desses jogadores o mais breve possível para tentar manter um padrão. Senão, nós vamos ter que, infelizmente, trocar o jeito de jogar. Ô, Rogério, o mercado exterior interessa? Vocês estão de olho também? Sim, a gente olha sempre alguns jogadores, na maioria colombianos, equatorianos, que são mais acessíveis, né? Um argentino, outro, mas o problema é que o dólar também é uma moeda cara para você fazer uma compra, né? Aí o que se torna 500 mil reais, 500 mil dólares já são 2 milhões de reais, então assim, tá tudo muito caro. Os jogadores eles estão ganhando bem, as transações estão ficando cada vez mais pesadas, né? Os empresários também têm um poder cada vez maior de decisão sobre o futuro do atleta. E fica difícil para a gente trazer. Nós conseguimos manter boa parte do nosso elenco, mas nas posições chaves, que é aquela do 1 para 1, o cara que decide o jogo, o cara que faz a jogada individual, nessa posição ficou cara e nós não tivemos ainda a chance, a condição de trazer jogadores por isso nós devemos sofrer um pouco. Você que foi um baita goleiro, disputou várias competições internacionais, só se fala
Independente, Buenos Aires, dia 13 de fevereiro, a torcida só pensa nesse jogo. Mas daqui para lá tem jogos. Sim. Você pensa só nesse jogo, você também como treinador tem que pensar antes e principalmente de atacantes. Como é que você vê o Fortaleza na competição internacional, Rogério? Eu fico feliz do Fortaleza estar numa competição internacional, né? Foi conquistada em 2019 essa vaga, mas 2019 já acabou, né? Faz parte do passado, foi glorioso, 2 títulos, uma melhor posição da história do Fortaleza em campeonatos brasileiros, nos pontos corridos aí falando, né? Uma vaga direta para a Sul-Americana, brigando até por Libertadores, até o finalzinho do campeonato. Mas aquele ano acabou. Agora nós precisamos pensar nesse próximo. E às vezes tem algumas peças que a gente tem que manter dentro do campo até o final, estrategicamente pelo preparo físico, e porque você vai ter que fazer 3 substituições. Eu gostaria, por exemplo, hoje de começar com o Ederson. Poderia começar com o Ederson junto com o Wellington na frente, né? Mas o Ederson não iria aguentar os 90 minutos. Eu só tenho 3 substituições para fazer. Então você vai ter